né, eu vou começar também aqui a gravar o nosso encontro para poder recepcionar o nosso palestrante, que é o Henrique Reis, que eu acho que vocês já conseguem ver aí na tela de vocês. O Henrique, que é do grupo China Trade Center, ele vai falar um pouco para a gente sobre empreendimentos e relação com a China, que eu acho que é um tema que, de modo geral, tem muito interesse em várias áreas diferentes, né, no campo de relações internacionais, do qual eu faço parte, e o Henrique também, né, um colega do campo de RI. Sem dúvida nenhuma, tudo que diz respeito à China chama a atenção e acho que é uma coisa que se estende a outras áreas também. Então, vai ser um prazer, Henrique, vai ser muito legal poder conversar com você hoje. Seja muito bem-vindo também. Eu vou falar um pouco da sua mini biografia também, mas antes, né, eu só queria reforçar, eu coloquei para vocês aí no chat, né, os links tanto para as inscrições da semana. Então, lembrem que é importante que para vocês ganhem o certificado, vocês têm que se inscrever nos eventos previamente. E também é importante que vocês assinem as listas de presença, né? Eu vou passar e deixar no chat depois, mas lembrem que o certificado ele só vai ser repassado, né, com tanto com a inscrição e a assinatura da lista de presença. Então, só para que vocês possam conhecer um pouquinho mais o Henrique, né? O Henrique é gerente de relações internacionais no grupo China Trade Center, pós-graduado em negociações econômicas internacionais pela Universidade Estadual Paulista, né, a Unesp. Ele também é bacharel em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Assunção, Unify. Atuou profissionalmente nas áreas de comércio exterior e consultoria em negócios internacionais pela CTC Comércio. Participou de missões empresariais para a China, incluindo a Canton Fair, principal feira multissetorial do país, onde fornecia apoio aos empresários no desenvolvimento de negócios. Participou também de missões e feiras na China e outros países e atualmente também atua na área de relações internacionais pela China Brasil Investimento, na promoção de projetos que servem como plataformas de negócios para empresas de todos os portes. Ele também é responsável por estabelecer parcerias privadas e governamentais no Brasil e exterior para ações diversas, incluindo feiras de negócios, eventos promocionais, entre outros. Ele também atua como um dos porta-vozes da empresa e de boa parte de seus projetos e participa, obviamente, como palestrante convidado em alguns eventos presenciais e online como esse, né? Então, Henrique, é uma honra te receber, tenho certeza de que vai ser um ótimo papo. Enfim, fica à vontade, né? O espaço é todo seu, a palavra é toda sua. E, pessoal, fiquem à vontade também para fazer perguntas no chat, que a gente vai reunindo no final e repassa para o Henrique, tá bom? Ótima palestra. Boa noite. Podem me ouvir bem? Legal. Obrigado, Clarissa. Obrigado pela introdução. Primeiramente, é um prazer participar deste evento. Eu agradeço muito o convite do professor Paulo, um amigo de longa data, um profissional que eu admiro, colega aí também de relações internacionais. Todo o apoio que foi dado, a Natália também, durante a semana aí, me deu todo o apoio, suporte. É um prazer conhecê-la, Clarice, um prazer estar com todos aqui nessa noite. E a ideia aqui é a gente bater um papo. Eu vou trazer um conteúdo, mas eu não quero focar tanto em número, eu quero tentar aqui trazer um pouco da experiência de uma forma leve. E falar de China, como tudo na China é grande, falar de China também é muito amplo. Inclusive, eu estava participando de um evento há algumas semanas atrás, que era também sobre relações com China, que foi organizado pelo Instituto Confúcio da Unesp, e o professor Paulino, que é o diretor lá do Instituto Confúcio, ele falou algo interessante, que é a história dos cegos, quando vão decifrar o que é um elefante, e cada um ali toca em uma parte do elefante e tem uma percepção diferente. E a China é um pouco disso. Eu até comento, no Brasil hoje, a gente tem a felicidade de ter muitas pessoas boas, entidades, empresas que trabalham com China, muito capacitados. Nós temos aí a Lead China, quem é o presidente é um amigo, que é o José Ricardo. Tem
é o Conselho Empresarial Brasil-China, uma entidade muito capacitada. O China Trade Center tem a felicidade também de ser uma referência. Então, o que eu quero aqui é compartilhar um pouco da experiência e depois ter um momento aí para a gente poder trocar também experiências, porque a participação em eventos não é só para falar, mas também para trocar experiência, para aprender. E quando eu era aluno de Relações Internacionais, eu gostava muito desses momentos, quando vinha alguém compartilhar as experiências conosco. Enfim, eu espero que vocês aproveitem bastante. E então vamos dar início à nossa apresentação dessa noite. Eu vou compartilhar aqui a tela. Estão vendo? Sim, tá ótimo. Sim, tá. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco dar um panorama do mercado chinês e vamos então dar o início. Mas antes de começar a falar do mercado chinês, eu vou explicar um pouco o que é o Grupo China Trade Center e os trabalhos, os serviços que nós desenvolvemos. Deixa eu só... Ah, passou, foi. Então, a nossa sede, para quem não conhece, está localizada na região da Avenida Paulista, mais exatamente ali na Rua Pamplona, em frente ao Shopping Cidade de São Paulo. Está quase de esquina com a Paulista, em frente ali o prédio da Fiesp. O Grupo China Trade Center ele foi estabelecido no Brasil em 2002, com o apoio do Ministério de Comércio da China. Não é um órgão governamental. Os nossos diretores são todos chineses, tem um bom relacionamento. O nosso ex-presidente já trabalhou no governo da China, foi membro do governo da China, mas é uma empresa privada que caminha aí com seus próprios recursos. Nós somos membros da Associação Brasileira das Empresas Chinesas, a ABEC, atuamos como escritório representante da província de Shanxi, aqui no Brasil, e também somos os representantes oficiais da Feira de Canton, que a Clarissa até comentou ali na introdução, que é a Canton Fair, é a maior feira multissetorial e a mais tradicional da China, muito, muito grande, já tive a oportunidade de visitar, e é um dos principais, é um dos principais destinos dos empresários brasileiros quando vão para a China para desenvolver fornecedores, para desenvolver negócios. O grupo ele é composto por 3 empresas aqui no Brasil, que é a Brasil Nine, a China Brasil Investimento, que é onde eu atuo, e a UCB Turismo. E eu vou falar rapidamente delas. Bom, a China Brasil Investimento atua muito na parte de eventos e exposições, tanto no Brasil quanto na China. Organiza seminários de promoção de negócios, de investimentos, rodadas de negócios para delegações chinesas no Brasil e também delegações brasileiras na China. Nós já promovemos aqui no Brasil algumas feiras de negócios, voltadas principalmente para os empresários chineses, para os fornecedores chineses, até mesmo porque nós temos feiras consolidadas no Brasil, mas que não tem espaço para a entrada do fornecedor, do expositor chinês. Então, alguns governos regionais da China procuram nosso escritório lá em Pequim e pede para que a gente seja esse braço para organizar feiras próprias. Então, é uma maneira que a China tem de trabalhar de uma forma mais agressiva, de tentar mostrar para o mundo os seus produtos. Então, eles não faz isso só no Brasil, mas também em diversos países. Aqui a gente já promoveu, por exemplo, a China Brand Show, a Electro Expo, a Goltex, um pouco diferente, porque ela tem uma característica mais internacional. Então, não é uma feira onde participam só os expositores chineses, mas é uma feira aberta para todos os países. Inclusive, já tivemos pavilhão da China, desculpa, da China não, da Índia, da China, obviamente, né? Mas também do Paquistão, de Bangladesh, até mesmo países aqui da nossa região. E a Home Show, que é mais voltada para o setor de casa e decoração. Enfim, já organizamos no passado pavilhões do Brasil,
tanto na Canton Fair quanto na China International Import Expo, que é uma feira interessante, eu vou falar um pouco mais para frente. E também representamos feiras brasileiras no mercado chinês, lá no mercado tanto da China quanto da Ásia. Tem algumas feiras, por exemplo, de maquinário do setor têxtil, que nós somos responsáveis por promover e por comercializar essas feiras, tanto na China, na Coreia, enfim, na Ásia ali como um todo. Aqui é a parte da Brasil Nine, que trabalha muito voltado para o comércio exterior, mas com alguns serviços específicos que acabam dando segurança no processo. São prospecções de fornecedores, de procurar fornecedores idôneos no mercado chinês para os empresários brasileiros, fazer, por exemplo, auditoria de fábrica, a parte de negociação, avaliação de credibilidade, que é mais ou menos como se fosse um Serasa lá no mercado chinês para os fornecedores, o acompanhamento de estufagem, de processo produtivo, e, enfim, até inspeção final de produto. São, na verdade, serviços que acabam dando muita segurança, muito mais segurança para o importador brasileiro quando ele está negociando com um fornecedor lá do outro lado do mundo que ele nunca viu e que, enfim, ele tem que mandar o dinheiro de uma forma antecipada em quase 99% dos casos, e é o que a gente fala para o empresário, né? Tem custo esses serviços, mas para não enxergar isso como custo, mas como investimento, porque você vai estar fazendo o processo com mais segurança. Então, a Brasil Nine tem esse papel. E, por fim, a UCB Turismo. Como eu disse, nós somos representantes oficiais da Canton Fair, e a UCB já levou mais de 150 missões empresariais para a China. Não necessariamente só para a Canton Fair, mas para diversas feiras de diversos segmentos. Nós trabalhamos muito em parceria com as federações das indústrias, Sebrais e, enfim, associações. Então, a gente acaba trabalhando com essas entidades, eles formam grupos, nós organizamos toda a recepção desse grupo na China, toda a parte também da UCB faz toda essa parte do turismo, de logística. Hoje mesmo tem pessoas nossas no aeroporto, da nossa equipe, embarcando aí um grupo para Expo Dubai, porque apesar de ter o foco em China, não trabalha só com a China, mas também com outros mercados. Bom, antes de começar, agora que eu fiz essa introdução, antes de começar a entrar no tema das características do mercado chinês atual, eu acho que é interessante a gente entender de uma forma muito breve aqui o histórico da China. Nós participamos de um curso no meio do ano, em julho, que foi oferecido pelo Ministério de Comércio da China. Foi uma oportunidade muito boa que nós tivemos, a convite aí do Consulado da China no Rio de Janeiro. E nesse curso, o ex-embaixador da China no Brasil trouxe um panorama também para nós do mercado chinês, e ele trouxe também de uma forma um pouco mais completa esse histórico, mas a gente ouve muitas pessoas falar da China hoje, a China como potência, mas eu acho que para a gente entender a China hoje, a gente tem que olhar um pouco aí para o histórico da China. Então, é uma civilização muito antiga, tem aí quase 6.000 anos, né, aproximadamente 6.000 anos, de acordo aí com descobertas arqueológicas, e a única que não foi interrompida durante esse período. Ou seja, é uma das civilizações mais antigas, tradicionais que nós temos aí no nosso mundo atual. E só de período feudal teve mais de 2.000 anos. E já vindo mais para a nossa atualidade aí, no século XIX, eles tiveram 2 guerras do ópio e se tornou um país semi-feudal, semi-colonial. Em 1911, houve a fundação do país, né, da República da China, do país como nós conhecemos hoje. Em 1921 foi fundado o Partido Comunista Chinês, que em julho desse ano completou 100 anos, fizeram lá na China as comemorações,
Enfim, é um marco muito importante também a fundação do Partido Comunista para a China. De 31 a 45 teve a Guerra de Resistência, a invasão japonesa, né? Então o Japão ocupou ali desde 1931 a região Nordeste, que é a região da Manchúria, rica em carvão, em petróleo. Então o Japão teve esse interesse econômico mesmo, comercial ali na região, acabou criando uma situação para invadir. De 45 a 49 passou pela Guerra da Libertação, e a camarilha, né, do Chiang Kai-shek foi derrotada e eles foram para onde hoje é Taiwan. No dia 1º de outubro, de 1949, foi proclamada a China que nós conhecemos hoje, a China continental, que é a República Popular da China. De 49 a 66, eles tiveram ali um programa de reconstrução econômica, e aí começa, a gente pode dizer, a grande dificuldade. Ali está escrito êxitos e falhas no slide, mas a gente, acho que muitos já ouviram falar de um programa chamado de Grande Salto para Frente, Grande Salto Adiante, instituído aí pelo Partido Comunista, Mao Tse-tung, e acabou gerando, na verdade, uma grande fome. Historiadores estimam aí que 45 milhões de pessoas morreram durante o período. Foi um período mesmo desastroso da China. Enfim, e como culpa do fracasso, o governo resolveu aí punir algumas pessoas, criou a Revolução Cultural de 66 a 76, e também foi um período de grandes dificuldades. Eles ainda estavam com aquele modelo comunista antigo, parecido com o da União Soviética, que depois de um tempo também eles acabaram rompendo. Enfim, em 1976 morreu o líder, o Mao Tse-tung, e aí começa a grande mudança para a China que a gente conhece hoje, que foi em 78, quando assumiu Deng Xiaoping. E aí veio com a reforma e a abertura, e tem uma frase dele também muito conhecida, porque ele já tinha uma visão diferente do partido antes mesmo de assumir, e ele falou, não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Ou seja, não importa o modelo, desde que funcione. E aí ele se abriu, fez assim que assumiu, viajou para os Estados Unidos e ali já começou a desenvolver um relacionamento, as relações internacionais da China na nova era. Em novembro de 2012, também teve o 18º Congresso do Partido Comunista. Também teve importantes decisões para aprofundar essa reforma em abertura. No mesmo ano, o Brasil foi elevado a parceiro estratégico da China. Isso mudou também o patamar das nossas relações com a China, que já vinham sendo bons e daí em diante melhoraram, e a gente vai ver também aqui alguns números interessantes. E começou então uma nova época da construção do socialismo com características chinesas, que a China se considera hoje um país socialista, mas com características chinesas, não aquele antigo que eles tinham como exemplo, a União Soviética, enfim, é um socialismo diferente. E eu falo para vocês, não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de visitar a China, de ver essa China moderna, é uma coisa incrível. Eu nunca tive, falando pessoalmente, a expectativa de trabalhar com China ou de conhecer a China, mas depois que eu fui da primeira vez em 2010, eu me impressionei. E assim como os empresários que muitas vezes viajam conosco, acabam também se impressionando aí com a China quando eles pisam em solo chinês e vê toda a estrutura, todo o desenvolvimento que o país tem. Avançando mais um pouco, agora vamos falar aqui bem rapidamente de cultura, mas não aquela coisa da etiqueta, que é entregar o cartão com as duas mãos. É algo que está intrínseco tá mesmo, que faz parte da cultura chinesa e que muitas vezes a gente não entende ou a gente entende de uma forma bem simples. A primeira dela é o guanxi,
o guanxi significa relação, e é a base dos valores de lealdade e de confiança. Ele não é um simples relacionamento de amizade como nós conhecemos aqui. Ele vai sendo cultivado com o tempo e ele envolve, como foi dito aí, confiança, lealdade. Ou seja, se a Clarissa me fez um favor, ela vai esperar que eu faça um favor para ela e vice-versa. Então, não se trata apenas de uma relação de interesse. Enfim, os chineses preferem lidar com pessoas as quais eles já têm uma ligação. Isso é muito interessante, essa rede de relação, de confiança vale tanto para as esferas pessoais, de negócios, também na política. E se alguém que quer explorar o mercado chinês, por exemplo, vira as costas para essa dinâmica, ou seja, não retribui favor, não dedica a atenção necessária, provavelmente essa pessoa vai ficar fora do jogo. Porque para o chinês, quando a reciprocidade não tem um sucesso, ela é considerada uma ofensa imperdoável. Então, só para entender um pouco. E também tem eu não sei se a Alina está aí. Alina, você tá por aqui? Eu acho que não, mas eu vou tentar pronunciar aqui, que é o Mianzi, que significa face. Ou seja, ele seria equivalente à nossa reputação, nosso prestígio. É respeito, é consideração que você recebe de membros de grupos, o respeito também que você oferece. Enfim, depende muito. A China é um país que eles têm muito respeito pela hierarquia. Não que aqui não exista, mas lá é de uma forma, como que eu posso dizer, muito mais visível. Você vê no dia a dia. Por exemplo, um exemplo aqui bem simples. O nosso presidente é chinês e ele vive aqui também no Brasil, ele vem para cá, então ele está no escritório, ele passa, a gente continua trabalhando. Enfim, eu estava na feira com os colegas do escritório da China e quando ele chegou, eu vi todo mundo levantando como uma forma de respeito cultural. E meu colega falou: Henrique, levanta, levanta. Eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Não, o presidente está aí. Aí eu falei: ah, não, tranquilo. Aí eu fiz, só para também não deixar ele sem graça, mas é algo que para eles tem muito valor, mostra o respeito e para nós nem tanto. Mas, enfim, só voltando aqui, a face ela pode ser perdida em diversas situações. Por exemplo, um insulto ou uma cobrança em público é algo que pode acabar com a sua reputação diante daquela pessoa, ou para aquela pessoa, né? Punição ou afronta também é algo que faz você perder a sua reputação, seu prestígio, ou até mesmo você contradizer alguém na frente de outra pessoa. Então, são características que a gente tem que ter muito cuidado quando lidar com os chineses. Até motivos aparentemente menores, por exemplo, declinar um convite com uma desculpa que não cola. Então, são coisas que pode fazer aí perder a face. Enfim, agora vamos entrar um pouco aí para as características do mercado chinês. E aqui, só mesmo comentar com vocês, o PIB da China em 2020 foi o menor durante aí 40, foi o menor, na verdade, em 44 anos. O menor crescimento que a China teve aí devido à pandemia foi de 2,3%, e mesmo assim foi um PIB nominal de 15,4 trilhões de dólares. A perspectiva para 2021 fica na casa de 6 e 9,3%. São previsões feitas pelo governo da China, pelo Banco Mundial, FMI e outras instituições. Para o primeiro-ministro, lá na reunião que antecedeu aí o 14º Plano Quinquenal, o Li Keqiang, a previsão é de 6%, porque ele considera aí uma média de 2016 a 2019, que foi de 6,5%, mas há 3 semanas o presidente do Banco Central da China deu uma declaração que o PIB deve crescer aproximadamente 8%. Ou seja, são números, quando se trata de China, muito relevantes. E a gente sabe que isso é importante porque a China é um dos motores
da economia mundial. Apesar de estar tendo aí desafios, é importante a gente ver que a China está crescendo ainda nesse patamar e tem mais para crescer. Claro que o governo está tendo muitas dificuldades. O que a gente tem ouvido falar? Tem tido alguns focos de Covid em algumas regiões específicas, e quando surgem esses focos, o governo já fecha aquela região e tenta controlar. Mas a preocupação, principalmente nossa, dos empresários brasileiros, é até quando que vai ficar dessa maneira. Tem tido a vacinação, tem avançado bastante, a população é muito grande, né? São cerca aí de 1,4 bilhão de habitantes, então a gente sabe que não é simples. Mas a expectativa é essa, quando que a China vai abrir as suas fronteiras, porque até o momento não está emitindo visto, e os empresários brasileiros estão sedentos para ir para a China, para ter esse contato tete a tete e desenvolver negócios, enfim. Mas só de saber que a China vai crescer nesse patamar já é algo positivo. E eu comentei dos desafios, eu acredito que muitos têm acompanhado aí a crise no setor imobiliário, com a Evergrande, que é uma empresa gigante lá do setor de construção, do setor imobiliário. Então, houve muito debate, muitas conversas sobre o que poderia acarretar para o mundo. Mas, enfim, os especialistas acham que essa crise não vai ser uma crise como a de 2008, da bolha, né, imobiliária, vai ser algo que vai ficar mais na China. E a grande questão tem a questão ideológica, porque em 2008 a China criticou o modelo capitalista por causa da crise, mas ao mesmo tempo a China ela não quer, o governo não quer, sabe, intervir, porque ele acha que as empresas que têm esse porte na China, que têm crescido muito, elas têm que ter responsabilidade. Então fica esse dilema, mas a gente acredita que a China não vai deixar, até por questão de reputação, esse problema se tornar um problema maior que crie dificuldades aí para a economia global. Como eu disse, está tendo esses surtos esporádicos de Covid, que eles estão tentando controlar. A gente viu também recentemente a crise energética na China. A China é a maior poluidora hoje do mundo, então a gente teve recentemente aí a COP26. Na China também houve em Kunming, na cidade de Kunming, a COP15 para a biodiversidade, e eles estão muito preocupados realmente com essa situação. Para quem não conhece, você vai nas grandes cidades na China, na época que eu fui, a última vez foi em 2016, era difícil ver o céu azul nessas cidades. Você via ali o cinza de tanta poluição, mas eles estão trabalhando, têm desenvolvido muito a parte de tecnologia, avançado muito em energias renováveis, mas ainda hoje a principal fonte energética é o carvão. E, enfim, eles não aumentaram o consumo, a queima de carvão, mas eles também não diminuíram. Mas só pelo fato das coisas terem melhorado no mundo, os mercados estarem reagindo, houve uma demanda muito grande. Então, isso acarretou aí num problema de demanda do carvão na China, os preços acabaram subindo e eles estão tendo que fazer ali alguns cortes. Então, está tendo sim apagões, algumas coisas nesse sentido. Eles têm que fechar algumas fábricas e isso gera um problema também de abastecimento mundial. Então, é um desafio que eles têm que saber lidar. E, enfim, são os desafios atuais, mas como eu mostrei o histórico da China para ver que esses desafios eu acho que não são os maiores que o país já enfrentou. Então, eu sempre prefiro pensar positivo, vamos pensar que a China vai passar por essa e nós vamos juntos com ela. Aqui alguns destaques do 14º Plano Quinquenal. A China ela faz esses planejamentos de 5 anos e cumpre à risca o que é planejado. O governo ele faz de tudo mesmo para
para cumprir, e isso ajuda muito a gente prever qual que vai ser o futuro econômico da China. Muitos consideram aí o mapa da China, da economia, da política chinesa aí para os próximos anos. Então, alguns destaques desse 14º Plano Quinquenal. Pela primeira vez, eles não estabeleceram uma meta de crescimento para o PIB, porque, segundo o presidente Xi Jinping, o objetivo não é crescer apenas por crescer, como antes, mas sim com qualidade. E a China, até no tópico abaixo, fala de autossuficiência tecnológica. A China tem investido muito e trabalhado muito no desenvolvimento tecnológico. O país ele destina hoje cerca de 2,4% do PIB em investimento tecnológico. Setores, por exemplo, como inteligência artificial, informação quântica, semicondutores. A gente tem visto também notícias dos trabalhos que a China tem feito aí de exploração espacial. Ou seja, a intenção mesmo é se desenvolver muito nessa parte tecnológica, e a gente sabe que países que investem e que trabalham nessa parte de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia tem tudo para avançar, para se tornar... A China é um país forte hoje, mas com muito problema ainda de desigualdade, problemas sociais, e a gente sabe que quando investe em educação, investe em tecnologia, a tendência é ir para outro patamar. A gente tem exemplos, tem exemplos como a Coreia do Sul, o Japão no passado, enfim, a China está seguindo esse caminho. A parte de sustentabilidade que eu comentei, então, a sustentabilidade não só na questão do meio ambiente, mas as metas que eles têm de erradicação da pobreza. A extrema pobreza, segundo o governo chinês, foi erradicada em 2020. Ou seja, o Banco Mundial considera a extrema pobreza pessoas que vivem com uma renda de quase $2, né, 1,9 dólares por dia, e a China considera já ter erradicado essa situação. Como eu disse, teve a COP26, né, a COP15, e a China participou das duas, e na COP15, por exemplo, eles anunciaram, o governo anunciou um fundo de 233 milhões de dólares destinado aos países em desenvolvimento. Ou seja, a China tá investindo e está entrando pesado aí nessa parte de sustentabilidade. E, como eu disse, tem também, por ser o maior poluidor, toda uma pressão, mas é algo que eles sabem que precisa, porque eles já estão sentindo as consequências disso com tufões, enchentes, a própria qualidade do ar, então eles sabem que precisam mudar isso, e a meta é para que em até 2030 diminua o consumo de carvão, e até 2060 eles consigam erradicar aí e trabalhar com carbono zero. O aumento da renda per capita também é uma das metas, então alguns consideram que até 2030 o consumo privado na China deve atingir 12,7 trilhões. Só para ter uma ideia, antes da pandemia, esse consumo, que é um motor da economia chinesa, o consumo interno, era de 5,6 trilhões. Então, vai aí aumentar aí muito até 2030. Só completando aqui a parte de tecnologia, falando do plano que a China tem, né, que é o Made in China 2025, em 2000 a China investia 9 bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Como eu disse, 2020 e atualmente são cerca de 2,4% do PIB, aproximadamente 375,7 bilhões. E até 2025, estima-se aí que de 2020 a 2025 esse investimento atinge aí 1,4 trilhão. É muito dinheiro, é um investimento muito grande. E a meta da China é que 70% da tecnologia utilizada pelo país em 2025 seja de desenvolvimento e fabricação própria. Então, é algo também que eu acho que o Brasil tem que estar atento, porque isso vai trazer oportunidades. A gente tem escutado falar muito aí do leilão do 5G, que é algo que a China também tem entrado com força,
mas há muitas outras áreas, a parte mesmo de medicina, o controle. Nesse curso que nós tivemos aí oferecido pelo Ministério do Comércio da China, eles mostraram para nós como foi a tecnologia foi usada para o controle da pandemia. Então, são muitas coisas tem muitas coisas que a China está desenvolvendo. Infelizmente, a gente ainda não tem o conhecimento, porque os empresários brasileiros não estão tendo a oportunidade de ir para lá no momento. Mas, com certeza, quando abrirem as fronteiras, a gente vai encontrar muita novidade lá. Desculpa. Só também trazendo aqui um ponto muito interessante também é o crescimento da classe média chinesa nos últimos anos. A classe média teve uma ascensão muito grande e o que acontece? A gente sempre viu a China como um país exportador, como fábrica do mundo, mas essa classe média é uma classe consumidora com um potencial muito grande e que tem importado também, comprado produtos importados. Eles não querem somente o produto nacional, porque tem toda uma questão de status. Então, naquela feira que nós organizamos no Brasil, desculpa, que é a Goltex, que é do setor têxtil, a gente fez um concurso para os universitários. E o prêmio para o vencedor ali, que era um concurso de moda, para os estilistas, o prêmio era uma viagem de pesquisa na China. E nós acabamos acompanhando o vencedor nessa viagem e visitamos ali alguns pontos do comércio de luxo em Xangai, também universidades. E nesses pontos, o interessante, mesmo sabendo que a China é o maior produtor têxtil e exportador de produtos têxteis do mundo, nessas lojas você não via o produto chinês, você via o produto europeu, dos países ali vizinhos da China, produtos com qualidade, e essa classe média chinesa ascendente quer isso, quer status, e a gente sempre comenta nos eventos que eu participo com as federações que o Brasil ele precisa olhar para esse mercado, ele precisa olhar para esse público com poder aquisitivo maior na China. E, claro, tem produtos brasileiros lá. Eu tive a oportunidade de ver, por exemplo, calçados, alguns produtos brasileiros, mas eu acho que o Brasil poderia estar com mais força, participando com uma fatia maior desse mercado. 40% dessa população urbana, por exemplo, ele tem uma renda de 10 a 13 mil dólares anual, desculpa, anual. 63,8% da população chinesa hoje vive em cidades, ou seja, eu vi uma grande imigração, né, das pessoas saindo do campo para as cidades, e, enfim, e muito focado ali no leste, né, na região costeira, onde estão as grandes cidades, e é uma coisa incrível, assim, quando você está andando na rua e olha a quantidade de pessoas. E eles vão para trabalhar e acaba tendo ali a oportunidade de se desenvolver financeiramente em todos os aspectos. Em 2025, a previsão é que 75% da população urbana se converta em classe média, ou seja, a gente já está indo para 2022, né? Se essa previsão se cumprir, mais alguns anos aí, a China vai ter uma população com um poder aquisitivo ainda maior. Em 2030, a previsão é que 58% dos lares chineses serão definidos como família com renda mensal disponível de cerca de 2.600 dólares. Também um dado considerável. Agora, só para a gente ter uma ideia das relações do Brasil com a China. Aqui a gente tem um total, né, da corrente comercial do Brasil em 2020 de 368,8 bilhões. De importação, o Brasil atingiu 158,9 bilhões e de exportação 209,9 bilhões. Tivemos ali em 2020 um superávit de 50,9 bilhões e em 2019 havia sido de 48 bilhões. Então, até o secretário de Comércio Exterior, na época, né, ele deu uma entrevista e ele falou a forte resiliência das exportações brasileiras
foi muito influenciada pelo ritmo de recuperação da região asiática, sobretudo a China. E por quê? Quando a gente olha aqui para a corrente comercial do Brasil com a China em 2020, pela primeira vez ultrapassou a casa de 100 bilhões de dólares, ou seja, quase 102 bilhões, onde as exportações atingiram aí quase 68 bilhões e as importações 34 bilhões. A gente teve um superávit, nos últimos anos, praticamente o Brasil só teve superávit nessa relação, mas claro, é muito pautado nas commodities, tanto a soja quanto o minério, o petróleo, são os principais produtos que o Brasil exporta para a China, e é muito pautado nisso, não que seja ruim, porque isso ajuda a movimentar a economia e também toda uma cadeia que trabalha com esses setores, mas a China ela tem uma pauta de exportação muito mais diversificada, muito mais diversificada, porque a gente importa praticamente de tudo da China, principalmente produtos manufaturados. Além dos insumos também, principalmente os produtos manufaturados. Eu acho que o Brasil ele só teria que trabalhar mesmo em diversificar também a nossa pauta. E isso se dá através de, igual eu disse, a China ela é agressiva, porque se eu não tenho condições de participar de uma feira já consolidada naquele país, mas eu quero entrar, eu vou fazer a minha própria feira lá, vou achar um parceiro, vou fazer e vou apresentar o meu produto naquele mercado. Vai enfrentar resistência? Muitas vezes sim, mas eu vou ser agressivo e vou investir e vou fazer dessa maneira. Nós não somos assim, muitos países não são assim, mas enfim, a China ela está começando a criar oportunidades e os países do mundo todo têm que aproveitar essas oportunidades. Eu vou comentar um pouquinho também mais adiante. Só para se ter uma ideia, esses são os números de 2020. Peguei aqui recentemente os números de 2021. Até outubro desse ano, a corrente já estava aí na casa de 115 bilhões, quase 116 bilhões. Já ultrapassou o ano passado. As exportações já estão acima do ano passado, até outubro desse ano já acima do que foi o ano passado todo, em 77 bilhões, e as importações em 38 milhões. Isso porque a gente ainda não se recuperou totalmente da pandemia, mas a China é, sem dúvida, um parceiro muito importante para o Brasil, nosso principal parceiro, mas o que a gente sempre bate na tecla é que tem potencial para desenvolver ainda mais essa relação. Aqui, vou só começar a dar uns exemplos de canais que a gente pode usar para acessar o mercado chinês. E aqui um dos exemplos é o cross-border, que é o e-commerce, o comércio transfronteiriço. Em 2020, a China teve um total aí de 261,5 bilhões de ganhos nesse setor. Um crescimento que gera aí um crescimento em torno de 31,1% ao ano, né? As exportações, a gente pensa, poxa, deve exportar para o mundo todo. É verdade. Chega aí na casa de 173, chegaram, né, em 2020 na casa de 173,3 bilhões. As importações, que aí é os dados que eu quero mostrar, né? As importações atingiram 88,2 bilhões. Teve um aumento ali em 2020 de quase 16,5%. E isso é importante a gente olhar. É um comércio que tem crescido. Eu acho que hoje em dia é mais comum nós comprarmos numa plataforma internacional, comprarmos e recebermos os produtos aqui em nossas casas, ainda que demore um pouco mais. E na China isso já está muito mais avançado. Apenas na cidade de Yiwu, que fica mais ali ao sul da China, são desembaraçados produtos de pelo menos 170 plataformas de e-commerce transfronteiriço. Yiwu a gente brinca que é uma grande 25 de março, que é a região onde vende produtos que a gente considera, por exemplo, produtos de Natal, essas lembrancinhas, todo esse tipo de produto que a gente vê
nas antigas lojas 1,99 aqui no Brasil. Então, a gente fala que é uma grande 25 de março e muitas empresas aqui no Brasil importam produtos dessa região. Em 2019, o número de marcas estrangeiras registradas no Tmall, que é a plataforma que pertence ao grupo Alibaba, uma plataforma B2C, aumentou em 125%, enquanto o número de produtos importados aumentou cerca de 130%. Então, é um comércio que está crescendo, já é grande na China e está se desenvolvendo ainda mais. E eu falo para vocês, por exemplo, a parte de cosméticos é muito grande. Os consumidores chineses acabam comprando do exterior, claro que são os países que estão ali mais próximos, mas acaba comprando muito, por exemplo, produtos aí do setor de cosméticos. Aqui, ó, só também alguns números interessantes que saiu no relatório deles no final do ano passado. Há mais de 26 mil marcas estrangeiras de 84 países e regiões no Tmall, cobrindo mais de 5.300 categorias, das quais 80% das marcas entraram na China pela primeira vez. Então, é um canal de acesso interessante. Já participamos de eventos aqui online durante a pandemia, de outras plataformas promovendo as oportunidades de serviços para as empresas brasileiras. E eu acho que é um negócio que tem muito para dar certo, porque na China já é uma realidade. Em 2020, o Tmall Global lançou cerca de 1.500 rotas de entrega no exterior para ajudar os produtos estrangeiros a entrarem na China, diretamente de mais de 40 países e regiões, disse esse relatório também da empresa. A plataforma lançou, em 23 de dezembro, a primeira rota aérea direta China-Europa para perfumes e especialmente, né, as marcas de nicho. Então, eu acho que o Brasil tem que olhar assim para essa oportunidade. A gente já tem comprado, como eu disse, produtos diretamente da China através do e-commerce, e já existem também empresas brasileiras, até algumas parceiras nossas, que já estão também começando a desenvolver o trabalho contrário, né? De vender os produtos para a China através do e-commerce, já vender para o consumidor final. Aqui eu vou falar um pouco das feiras, também como canal. A feira é muito importante. Aqui é uma foto, por exemplo, de um dos estandes que nós fizemos aí em parceria com a Apex Brasil, na Canton Fair, o pavilhão brasileiro. E convidamos algumas empresas brasileiras para expor os produtos, para participar. Apesar de não ser uma feira aberta para o comprador chinês, é uma feira que é uma vitrine mundial, porque empresários de cerca de 200 países visitam a feira anualmente. É uma grande vitrine. E ali eu acho que quem visita para encontrar potenciais fornecedores e parceiros, claro, mas não só para isso. É uma oportunidade também de prospectar novos produtos, de ver as tendências. Às vezes o empresário ele vai com a mentalidade de procurar o produto que ele já trabalha, e a gente sempre recomenda, são 5 dias de feira, uma feira gigante, você não vai conseguir visitar tudo, então você já pode fazer uma programação prévia de visitar aquelas empresas que você tem mais interesse nos 2 primeiros dias e deixar os demais dias para ver as novidades, para ver as tendências. Então, muitos fazem isso e já voltam para o Brasil com novas ideias. Também é uma oportunidade, se você é exportador, de conhecer os seus possíveis concorrentes, de ver se o seu produto tem alguma chance no mercado internacional, se tem algo parecido com o seu produto. Então, a feira ela serve para tudo isso, não é somente para encontrar os potenciais fornecedores, mas é um local mesmo, principalmente se tratando de feiras internacionais, com essa dimensão, é uma oportunidade única e tem que saber aproveitar. Aqui, por exemplo, essa empresa é a Astra, é de Jundiaí. Eles participaram, se eu não me engano, de 5 edições da Canton Fair. E, para minha surpresa, quando eles falaram, poxa, Henrique, eu gostei aí do projeto do Pavilhão Brasil, a gente quer participar. E eu falei, vocês sabem que o produto que vocês fazem, que vocês trabalham, tem de monte na China, né?
não, a gente sabe, eles comentaram, a gente sabe, isso não é um problema, inclusive eles também já copiaram alguns produtos nossos, enfim, teve essa conversa. E para minha surpresa, eles foram já na primeira participação, eles fizeram um contato com um cliente, um potencial comprador da Colômbia, e acabaram fechando um ótimo negócio. Aí eu pensei, poxa, foi até a China para fechar um negócio com a empresa da Colômbia. E acabaram também fechando negócios nessa mesma edição com um país ali do Oriente Médio. Ou seja, como eu disse, é uma vitrine. Então, só de você participar, você vai estar mostrando a sua marca não só para a China, mas para o mundo todo. Aqui, o contrário, foi uma pessoa, um empreendedor do Nordeste. Ele tinha um projeto, o projeto estava no papel, já patenteado, e ele foi para a feira para encontrar um potencial parceiro que pudesse fazer esse projeto sair do papel e o produto existir, que eram coberturas para bicicleta, que no Nordeste é muito necessário. Ele teve a ideia quando ele viu um vendedor de coco numa bicicleta com um guarda-chuva gigante, e ele falou: Poxa, por que não fazer uma cobertura com um material leve, resistente, enfim. E ali ele conseguiu um parceiro. Da última vez que eu tive notícias, ele estava participando de uma feira de empreendimento também na Alemanha, já tinha o produto e estava embarcando para algum país da África. Então eu fiquei muito contente, depois de anos, ver que as coisas estavam avançando. E ele deu esse depoimento aí. Eu declaro como participante da missão empresarial a satisfação e a oportunidade de participar e prospectar meus objetivos. Aprecio a organização, orientação e atenção prestados dos organizadores, que foi a rede SIM, né, da Central Internacional, do Centro Internacional das Indústrias, da CNI, da Fiesc, que é a Federação de Santa Catarina, o próprio China Trade Center, colaboradores, bem como aos empresários e intérpretes. Eu acredito que eu obtive total sucesso no empreendimento na feira e no pós-feira, né? Eu tive contato com ele uns anos depois, mas agora já faz tempo que não nos falamos, por isso que eu não sei exatamente como está o projeto, mas eu soube que saiu do papel e o produto se tornou realidade. Aqui só mostrando aí os pavilhões que nós organizamos em parceria com a Apex, que é isso que eu falo. Não, a Canton Fair, como eu disse, não é uma feira voltada para o comprador chinês. Na verdade, é uma feira internacional. Então, os exportadores chineses participam dela e existe um pavilhão internacional que conta aí com cerca de 400 empresas internacionais, pavilhões do Brasil, de diversos países, para promover os seus produtos, mas não necessariamente para o mercado chinês. Os produtos acabam sendo aí vistos por empresários, por pessoas do mundo todo. Mas é algo que vale a pena, a Apex investiu, as empresas que tiveram resultado, isso que foi o mais importante, mas a China, em 2018, criou a China International Import Expo, em Shanghai, que é a CIIE. Os chineses gostam muito de siglas. Essa é a primeira feira no mundo totalmente focada para importação. A China tem em meta de importar trilhões nos próximos anos, até mesmo para continuar fazendo com que o seu mercado cresça, com que o consumo cresça. E eles têm, o próprio governo tem dito em seus discursos que eles querem abrir essa oportunidade para o mundo todo. E criaram a feira, nós já montamos um pavilhão brasileiro lá. As empresas que foram na primeira edição, muitas delas tiveram resultados já de cara, e é uma oportunidade muito grande. Durante a pandemia, infelizmente, foi online. A edição desse ano acabou vai acabar agora, né? Na verdade, no dia 15. E, enfim, não, desculpa, acabou hoje, dia 10, porque é de 5 a 10 de novembro. Dia 15 é a Canton, eu confundi aqui, mas de 5 a 10 de novembro, todos os anos. E, assim, infelizmente, acabou sendo prejudicada também por não ter essa abertura ainda de estrangeiros não poderem ir livremente para a China. Tem todo aí um protocolo.
e isso acaba inibindo. Mas é uma feira que eu acredito que assim que a pandemia estiver de fato solucionada, vai trazer muitas e muitas oportunidades para os empresários brasileiros, aqueles que querem empreender, que têm possibilidade. Normalmente a Apex Brasil cria ali o Pavilhão Brasil com incentivo, dá o subsídio, e isso acaba ajudando bastante as empresas. Oportunidades também, como eu disse, a gente representa, né, a província de Shanxi, acaba aparecendo também oportunidades aí em termos de relações governamentais. Em 2019, os membros do governo de Shanxi estiveram aqui no Brasil, assinaram esse protocolo de intenções aí com o governador João Dória. Esse daqui, deixa aqui que eu estou colocando, é o nosso diretor, o senhor Pan Famin. Ele de origem de Shanxi, né? É a cidade natal dele. Então ele tem um bom relacionamento com o governo e a gente acabou nesse mesmo período assinando também um acordo onde nós trabalhamos aí como escritório de representação deles no Brasil. E enfim, durante a pandemia, como resultado aí dessa parceria, naquele momento em que nós estávamos em grande dificuldade de materiais, a província enviou máscaras para o estado de São Paulo, fizeram a doação. Eu acabei indo como representante do China Trade Center lá fazer a entrega das máscaras para o governo de São Paulo e foi bem legal. Cria essa relação de confiança, de lealdade, e os chineses também gostam muito disso. O governo de São Paulo tem sido muito atenciosos também com Shanxi. Eles tiveram recentemente também um evento de economia, de baixo carbono, e o próprio governador João Dória fez uma carta parabenizando pelo evento. Enfim, uma relação que eu acho que também é boa, tende a melhorar e gerar aí bons frutos, tanto para o estado quanto para a província. E olha que interessante, até comentar com vocês, deixa eu só correr com o horário aqui para a gente ter o tempo para o nosso bate-papo. O Sebrae de Rondônia fez um evento chamado AgroLab e o China Trade Center acabou sendo o braço desse evento na China. Então, nós convidamos os compradores brasileiros, principalmente do setor de alimentos, para participar e acabou sendo bem legal. Houve workshop apresentando, na verdade, produtos brasileiros que trazem benefícios para a saúde que a China não conhece. E eles gostam muito desse tipo de produto. Então, por exemplo, o inhame foi apresentado, algo aí também do açaí, alguns óleos, não necessariamente para alimentação, mas para serem usados em cosméticos. E os chineses acabaram gostando muito. Então, isso nos trouxe aí uma visão ainda mais forte de que o Brasil precisa ter uma promoção maior na China, mostrar os produtos diferenciados, para a gente conseguir avançar mais naquele mercado. Aqui, a gente sabe que existe a Apex, que faz um trabalho excelente, eles têm ali os escritórios na China, mas eu acho que precisa de algo a mais ainda, de mais agressividade, para poder mostrar toda a riqueza que o Brasil tem para o mercado chinês. Enfim, aqui foi uma pequena oportunidade. Houve também reuniões voltadas para atração de investimento, então a Apex mostrou as oportunidades de projetos, de investimentos, principalmente em infraestrutura, para os investidores chineses, e também rodadas de negócios. Então, foi uma experiência muito legal. Durante a pandemia, a gente estava ali no momento onde as coisas estavam um tanto paradas e o Sebrae teve essa iniciativa e acabou sendo bem positivo. E uma outra oportunidade que a gente teve durante a pandemia, como nós somos representantes da Canton Fair, eles fizeram algumas edições pela primeira vez aí desde 1947, que eles não tiveram a feira presencial, teve que ser online. Eles fizeram essas 2 edições online, a gente acabou fazendo a promoção da feira aqui para o mercado brasileiro e também nós ganhamos um stand virtual. E nesse stand a gente convidou algumas empresas do Brasil, que a gente pediu para que as associações parceiras selecionassem algumas empresas para participar
e o resultado não foi, em termos de negócios, é o que a gente esperava, até mesmo porque as coisas estão ainda, né, retomando, nem se compara a uma feira presencial, mas em termos de apresentação de marca, de mostrar a sua marca para empresários do mundo todo, foi muito positivo. Inclusive, a própria Canton Fair fez um e-mail marketing falando do nosso stand, enviou aí para o mailing dela, que tem aí milhões de pessoas ao redor do mundo. Então, foi muito, muito positivo em termos de visibilidade. E nós fizemos por 2 edições seguidas e acabou sendo bem legal. A gente teve até feedbacks bons de pessoas, de empresários que participaram, que tiveram consultas, mas até o momento eu não ouvi falar de negócios necessariamente fechados. Bom, essa é a parte que eu queria trazer. Espero que tenha agregado. Aqui eu deixo os contatos do China Trade Center, os meus contatos também, para que vocês, se quiserem, possam se conectar, possam mandar mensagens. E não sei se faltou algo, mas o que eu quero aqui é deixar aberto, a Clarissa pode conduzir aí, para que a gente tenha um bate-papo, para que a gente também responda algumas perguntas, tente pelo menos responder de alguma coisa que não foi abordada aqui. Mas esse foi um panorama da China atual, da nossa relação com a China, um pouco da história. Enfim, essa parte tecnologia, essa transformação que a China tem passado aí tem vivido durante os anos, eu acho que vai trazer muitas oportunidades pro Brasil e para o mundo. Enfim, então eu agradeço a atenção de vocês e deixo aberto aí para a gente ter um bate-papo para responder perguntas. Henrique, muito obrigada. Eu só estou repassando aqui a lista de presença para o pessoal depois, né? Então, lembrando que vocês precisam necessariamente assinar a lista para depois poder receber o certificado. Mas, de modo geral, eu quero te agradecer imensamente pela palestra. Foi muito, muito, muito enriquecedor. Extremamente informativo, né? Eu acho que não é exagero dizer que você definitivamente reúne todas as qualidades que a gente sempre insiste, né, nas nossas aulas que um bom profissional tem que ter, né? Eu não digo só um bom profissional de relações internacionais, mas de todas as áreas, né? Que é reunir um conhecimento prático, sem dúvida nenhuma, mas que traz também panorama histórico, cultural, conjuntural, então assim extremamente rico. Eu aproveitei muito e aprendi muito, então tenho certeza que os alunos também devem ter gostado. A gente recebeu várias perguntas também, o que é um ótimo indicativo. E também a gente teve um sucesso de público aí, né? A gente chegou a bater os 115, então realmente, né, você está de parabéns, foi muito, muito bom mesmo. Eu tenho uma pergunta minha, mas antes eu acho que eu vou passar, né? Melhor é você privilegiar as perguntas dos alunos, e aí, se der tempo, no final eu faço a minha pergunta que eu pensei. O Gabriel, que é o meu assistente, caso eu perca alguma pergunta, por favor, Gabriel, me ajuda, tá? E me disciplina para eu poder ler toda. Bom, o Kaique, que é um dos nossos estudantes de RI, perguntou, né? Enfim, uma típica pergunta de estudante de RI, justamente, ele traz. Vemos a China cada vez mais forte no sistema internacional, cada vez mais poderosa e rica, e talvez no futuro próximo até mesmo podendo encerrar o ciclo hegemônico dos Estados Unidos. Mas a maior barreira seria o idioma, né? Com certeza. Pensando por esse lado, acha que justamente por essa barreira a China pode abrir mão de alguns caminhos e focar poder apenas mais na área de hard power, deixando questões de soft power de lado? Você quer responder essa primeiro ou a gente passa para as próximas? Acho que já dá para ir respondendo, para a gente já não perder o ritmo. Beleza. Haviam previsões que até 2030 a China já se tornaria a principal economia do mundo, já passando os Estados Unidos, pelo menos no ritmo que vinha. Enfim, mas até mesmo durante a pandemia,
a gente viu algumas mudanças de paradigmas do governo chinês, que não só a questão do hard power, mas do soft power econômico, que a China ela tem esse soft power econômico, ou seja, ela investe em países em desenvolvimento já para ganhar influência. E com a pandemia a gente viu até o que foi chamado aí de soft power da vacina. Então eles acabaram doando equipamentos, vacinas para diversos países, até mesmo como uma forma também de ganhar influência. Eu acho que os Estados Unidos perdeu muito da influência internacional com o governo anterior do Trump, e a China aproveitou esse espaço, inclusive com a própria América Latina. Nós sempre fomos aí conhecidos uma forma grosseira assim de quintal dos Estados Unidos, mas quem viu esse espaço e acabou se infiltrando foi a própria China. Então, eu não acredito que eles abrirão, agora que eles viram como é bom a questão do soft power, que eles abrirão mão disso. Quanto ao idioma, sim, é uma barreira, mas hoje a gente vê, até no Brasil, mais pessoas interessadas em aprender o mandarim. Como eu estou nesse meio de trabalho com China, conheço muita gente que trabalha, que gosta de China, é muito comum ver também agora estudantes indo fazer com bolsas, ganham bolsas e vão fazer os cursos de mandarim na própria China, mas é, é possível também quebrar o galho com o inglês, né? Eles vão melhorar, a gente vai melhorar, enfim, e existe essa possibilidade de comunicação. Então, eu não acho que seja uma barreira, a maior barreira. O Enzo trouxe uma questão, né? Ele disse que andou estudando um pouco China, né? E falou e sobre o PIB chinês, mais especificamente, que é quase 50%, não, de que quase 50% do PIB é feito em imóveis e estão superfaturando terrenos e que isso causa uma construção de cidades fantasmas. Isso pode impactar na economia se, à medida que o governo está tomando der errado, o impacto da China quebrando atrapalharia em qual proporção mundial, né? Se a China tivesse algum tipo de crise imobiliária, acho que é nesse sentido que ele está trazendo, mais ou menos similar ao que foi 2008, eu imagino. Então, isso é o que eu comentei, principalmente com o caso da Evergrande. É algo que o governo ele quer evitar, então já serve como, acho que mais do que uma crise global, mas como um alerta para o governo chinês. Porque como a China está investindo em tecnologia, claro, o principal investimento dos chineses é imóvel, mas o governo ele já está começando, principalmente com esse alerta, ele já estava começando antes e agora com essa crise, a incentivar que os investidores chineses invistam na parte de tecnologia, nessa nova onda que a China está entrando, né? Para deixar justamente essa parte imobiliária de lado para evitar riscos maiores. Então é isso que tá acontecendo hoje. Até muitos especialistas falaram a respeito disso. Enfim, é algo que a China precisa se preocupar, precisa estar atenta, mas que o governo já está incentivando investimentos em outros setores. E o de tecnologia é a vez. Uhum, justo. Ele emenda depois, eu vi uma pergunta mais direcionada ao Brasil, né? Mesmo de que haja um esforço nesse sentido de controle, se isso não impactaria o Brasil de alguma forma. Acho que é. Então, no caso do Brasil, o Brasil exporta muito minério para a fabricação do aço. Então, com certeza, a longo prazo, isso teria um impacto muito grande. A Sabrina, acho que traz uma dúvida um pouco mais técnica, né, sobre os gráficos, né, e as tabelas que você trouxe sobre o do lucro do cross-border, né, que vem atrás de tarifa. Ela perguntou, né, se é um lucro que vem atrás de tarifas e taxas para entrar e sair dos países. Não entendi qual a diferença dos valores de exportação e importação e do cross-border, né, que você mostrou. Então, não, aqueles números que eu mostrei, os números só do comércio eletrônico. Então, as Uhum. exportações ali, os números que eu mostrei, os números, de fato, o montante que a China exportou através do cross-border, ou seja, de serviços de e-commerce
já para o consumidor final estrangeiro e o que o consumidor final chinês comprou do exterior. Então, ali é só focado mesmo. Para ter ideia, o Brasil avançou muito também durante a pandemia nesse setor. Existe a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a ABECOM, já participou também de eventos conosco. O Brasil, se eu não me engano, em 2020 estava ali no montante ali de comércio, na corrente comercial de cross-border, acho que na casa de 22 milhões. Então, é um número muito pouco expressivo comparado à China. Então, não sei se esclareceu. Vão respondendo aí, gente, se vocês quiserem, né? Enfim, a gente ainda tem mais um tempinho para poder, né, aproveitar aqui a presença do Henrique. Então, a gente também teve mais uma pergunta, acho que tem um pouco a ver com a questão da conjuntura política e também se relaciona um pouco com a pergunta que eu queria fazer, né? A curiosidade, o Rodrigo quer saber, né, se essa postura atual do Brasil em relação à China se isso trouxe, né, impactos, como que os chineses nas negociações têm visto essas questões. E a minha pergunta, na verdade, era um pouco mais a ver com a pandemia, né? Porque a gente tem muita. Enfim, até os dados também que você trouxe, acho que trazem um nível mais macro, né, de pensar as exportações e importações. Acho que também dá para ver que já tem uma retomada, né, em certo sentido. E achei muito interessante também a experiência que você contou sobre, né, o seu processo, a sua experiência durante o contexto da pandemia, né, com as máscaras e tudo. E eu fiquei curiosa para saber, né, do ponto de vista prático, do dia a dia e do cotidiano, como é que essas relações foram, como que vocês sentiram, né, fazendo um balanço agora, se houve, né, se elas chegaram a ser afetadas efetivamente, né, acho que é mais ou menos nesse sentido. Tá certo, o tema político é bem delicado, né? Normalmente a gente até evita falar, mas eu fui perguntado durante a pandemia pelo Lorival, que é o repórter da CNN, quando o Paulo Guedes foi flagrado dando um depoimento sobre a vacina dos Estados Unidos e da China. Enfim, eu acabei dando ali um depoimento para ele, ele acabou citando ali no jornal da CNN. E o que eu considero? É um tema muito polêmico, porque tem alguns analistas que acham que afeta de uma maneira direta, mas eu acho que a relação Brasil e China, desde 74 a gente tem relações diplomáticas, é uma relação sempre muito positiva, muito boa. Hoje a China é o nosso principal parceiro, enfim, e eu acredito que o governo chinês ele entenda que o governo do Brasil durante 4 anos e que é rotativo. Então, eu acho que, claro, uma declaração causa um mal-estar, mas eu acho que não é suficiente para afetar as relações como um todo, e principalmente sendo relações boas, que tem sido um ganha-ganha, tem sido importante para os dois países. E o Brasil se esforçou durante os últimos tempos aí é, em tentar estragar, mas a gente viu que os números não mentem. Mesmo depois de tudo, é, as relações cresceram em números, as exportações aumentaram. E agora que surgiu? Surgiu o embargo da China para a importação de carne brasileira, da carne bovina, que estava também batendo recordes. E muitos acreditam que seja por causa dessas declarações, enfim, mas eu acho que o governo chinês entende que as relações são boas, que o nosso governo, como um todo, eu não estou falando aqui de fulano, mas o governo como um todo tem tido problemas internos, enfim, e que tem muita coisa para resolver. Mas também colocando os pontos positivos, a gente tem uma ministra da Agricultura muito ativa, que é a Tereza Cristina, que tem conversado diretamente e com muita proximidade com a China e abriu muitas portas para produtos brasileiros entrarem na China. Então, é um trabalho próximo. A gente tem a COSBAN, que é uma comissão sino-brasileira de desculpa, eu só esqueci aqui o que significa, mas é uma comissão sino-brasileira presidida pelos dois vice-presidentes. Então, você vê que existe uma relação
de confiança, uma relação onde os dois governos dão a devida importância. Então, eu acho que uma declaração isolada não é suficiente para estragar isso, para atrapalhar isso. Eu acho que é bastante interessante também mostrar essas relações para além do nível governamental, né? A gente discute Sim, muito a questão de paradiplomacia, às vezes, né? O próprio papel, né, que empresas desempenham e tudo mais. E eu acho que é um exemplo também nesse sentido, né, de que essas relações elas continuam florescendo, né, por outras vias. Essa tua experiência, achei tão interessante essa questão da pandemia, justamente por conta disso. Acho que ilustra muito bem isso. E são questões que sempre aparecem aí nas nossas aulas também. O pessoal de RI tem muita curiosidade sobre isso. então, e Clarissa, só é, voltando para a segunda parte, que você perguntou o que a pandemia afetou, né, em termos de relação, mas as questões mesmo logísticas, né? O Uhum, comércio exterior tem vivido aí dificuldades de aumento de fretes e assim valores assim absurdos, falta de container e enfim o mundo ele estava estagnado, estava parado e de repente as coisas começam a voltar e a uhum. gente vê que nem todo mundo está preparado para essa volta, então acaba gerando dificuldades, e isso foi o que mais afetou. Então, as entidades, as associações setoriais do Brasil fizeram eventos, fizeram reuniões, nós participamos, por exemplo, com o consulado, com empresários Uhum. chineses, para ver qual poderia ser a solução, mas infelizmente é algo que tá acima, né? É uma questão mesmo não é governamental, é uma questão mesmo de estrutura e tem que esperar aí até as coisas voltarem. Mas isso foi o principal, assim, prejuízo, sem falar também da questão da falta, né, de produtos, da cadeia de abastecimento. Então, essas têm sido dificuldades, assim, do dia a dia do empresário, do importador, do exportador. Entendi. Obrigada. A gente tem mais uma pergunta. A Stephanie perguntou, ela disse que ela trabalha com agenciamento de cargas do comércio exterior, né? E ela queria saber se vocês realizam feiras ou algum tipo de projeto ou viagem para agentes de cargas brasileiros entrarem em contato com agentes de cargas chineses. Nós já tivemos alguns eventos, principalmente durante a pandemia, organizado pelo próprio consulado, que foi de agentes de carga, então foi interessante. E fora isso, sempre tem agentes também participando das nossas missões para a China, enfim, dos nossos eventos aqui no Brasil, justamente para criar esse networking, para fazer contato, e é interessante nesse sentido. O Rodrigo tem outra pergunta, que também não é nada fácil de responder. Acho que a gente pode ficar dias aqui respondendo essas perguntas, mas se o Pega leve, sucesso. Rodrigo. Ele quer saber se o sucesso econômico da China é uma prova evidenciável, né? Enfim, uma evidência de que um país pode prosperar sem o sistema democrático yankee que ele coloca entre aspas, referente aos Estados Unidos. Então, é uma pergunta interessante, porque eu vi assim diversos discursos do próprio embaixador da China no Brasil, e é algo, se você parar para pensar, quando o Rodrigo coloca aí do sistema democrático em Yankee, a gente vê que os Estados Unidos sempre teve essa preocupação do discurso democrático, do mundo democrático. Acredito que não querendo impor o modelo deles, mas que os países devem ser democráticos. E na China, o interessante é isso: a China ela tem a relação com os países, ela tem esse modelo político e econômico dela, como eu disse aí, o socialismo chinês. É só que eles não têm preocupação nenhuma em querer impor esse modelo para outros países. Eles só querem coexistir, eles da maneira deles, respeitando a maneira política e econômica dos demais países, eles querem coexistir. Então, esse é o discurso do governo chinês. Mas, enfim, eu acho que essa China deu certo, porque é bem polêmico mesmo. Eles têm ali um governo firme, isso é fato. É,
acho que a polêmica vai até para outro lado aqui, que eu acho que se a gente entrar, vai ser até um pouquinho mais, geraria até um pouquinho mais de discussão. Mas, enfim, eles têm um governo firme que fala que vai fazer e faz e cumpre ali as metas, ou faz cumprir as metas, né? Isso é interessante também. Mas a economia deles, você vai para a China, você vê um consumismo muito, muito grande. Agora, em novembro, eles vão ter o Dia do Solteiro, porque como tinha lá o Dia dos Namorados e vendia bastante, eles pensaram, por que não fazer o Dia do Solteiro, que é o 11/11? E o número de vendas nessa data é maior do que em qualquer outra data no mundo. Então, é um consumismo gigante e é uma economia capitalista dentro de uma política socialista. É difícil explicar, mas é um modelo que deu certo para eles e que eles não querem impor para ninguém. De fato, enfim, é realmente um debate que a gente nunca vai conseguir esgotar e é interessantíssimo, assim. Eu achei um barato a história do Dia do Solteiro. Dia do solteiro. Vocês É, pesquisam, podem pesquisar na internet aí o 11 do aí, 11. gente, a gente já podem lançar aí, quem sabe, ver se pega no Brasil também, quem sabe. A gente tem mais uma pergunta, o pessoal não está querendo te deixar embora não hoje, Henrique. Vamos lá, Então, vamos lá. o João Vitor quer saber sobre Taiwan, né, que há uma tensão histórica, né, entre China e Taiwan, né, e ponderando a questão tecnológica e estratégica, se não fosse o escudo de silício, Taiwan cairia assim como Hong Kong? Então, Taiwan é um eterno conflito. Enfim, eu tive a oportunidade de conhecer, de visitar Taiwan, e lá eles não se consideram China. Eles são Taiwan, sabe? A nossa moeda é diferente, e nosso governo é próprio. Nós não somos chineses, nós somos taiwaneses. Tenho amigos lá, mas é uma rivalidade que histórica, né? Acho que é uma situação mesmo de constantes conflitos e a China fica muito nervosa quando os Estados Unidos se intromete e tá ali junto com Taiwan, mas enfim, eu acho que o mundo reconhece Taiwan como sendo da China, os chineses falam que Taiwan é da China e eles têm uma relação comercial também, mas enfim, é uma situação também, na verdade, algo assim muito, muito polêmico também. Muito polêmico, mas eles pelo menos também conseguem coexistir. Isso eu acho que é o mais importante. Mas concordar, eu acho que eles nunca vão concordar. E Hong Kong é a mesma coisa. A mesma coisa, você vai para Hong Kong, você está lá participando de uma missão, tem o guia e o guia está falando, não, nós não somos chineses. Então, eles não aceitam, mas o que vale ali é o que a comunidade internacional diz, e o próprio Estados Unidos reconhece Taiwan como sendo da China. E os países que não reconhecem, por exemplo, como é o caso do Paraguai, não têm relações diplomáticas com a China. Então, isso acaba trazendo problema. Aí, cada um, de acordo com os seus interesses, vê o que vale mais a pena. O Rodrigo tem mais uma pergunta, uma última pergunta, ele diz, que é sobre a questão dos avanços no campo das pautas sociais, de modo geral, né? Se vocês, enfim, se vocês percebem algum posicionamento da China nesse sentido, né? De debater questões como igualdade de gênero, questões como homofobia, né? E outras questões do tipo. Tem assuntos, Clarissa, que são tabus. Uhum. Não são tão abertos e a gente sabe que tem muita censura, mas eu fiquei já até um tanto animado no curso que nós participamos aí, oferecido pelo Ministério do Comércio, que teve um módulo que falou sobre as empresas, sobre o convívio nas empresas chinesas, como que eles enxergam hoje. E teve muita coisa que a gente não imaginava, falando mesmo de políticas, e de respeito e de igualdade,
que eu já não imaginava que tivesse avançado tanto. Então, eu fiquei contente. Por exemplo, a China, muitos consideram um país machista, e hoje você já vê também mulheres ocupando cargos altos e de confiança e tendo maior respeito. Então, as coisas vão avançando. Eu acho que a passos lentos, mas está sim existindo um avanço. Bom, tem mais uma questão sobre Taiwan, mas eu acho que já acabou cobrindo, né, durante a pergunta, a outra resposta. E há uma outra pergunta sobre, né, como que o chinês percebe o empreendedor brasileiro, né? Se você tem alguma experiência para dividir nesse sentido. Bom, direta, sim, uma experiência mais próxima eu não tenho, mas o chinês ele gosta muito. Claro, tem aqueles estereótipos brasileiros, né, que é o carnaval, é a praia, é o futebol, que eles acabam admirando assim, até de uma forma não tão próxima, mas conhecem. E o chinês, os chineses, é interessante falar isso, porque antes da pandemia, em 2019, estimava-se aí que 200 milhões de chineses estavam viajando para fora da China, né, para o exterior. Claro que a maioria ali nos países da região, mas muitos vindo para negócios, participar de feiras, de reuniões no Brasil, muitos fazendo intercâmbio. Eu já tive colegas da China que vieram fazer intercâmbio no Brasil, aperfeiçoar o português, enfim. E eles acabam, principalmente esses mais jovens, absorvendo ideias, absorvendo algo das culturas desses países que eles viajam. Por exemplo, o chinês ele sempre teve o hábito de tomar chá. Ele vem para o Brasil, ele vê, por exemplo, que o brasileiro toma café, ele acaba experimentando e acaba pegando esse hábito. Hoje, na China, tem muitas cafeterias, o que não tinha antigamente. E mais por aquela questão que eu falei de uma classe média, uma questão de status, do chinês ir com um laptop e pedir o café, tomar e trabalhar e começar a fazer algo ali no laptop dentro da cafeteria. E isso eu acho que vale também para a questão do empreendedor, né, do empreendedorismo, porque ele pode vir aqui, ele pode ver um empreendedor brasileiro com uma ideia legal e talvez querer levar para lá. Então, é isso que eu enxergo. Eu não tenho assim nenhum exemplo Uhum. prático, algo que eu tenha como case, mas eu enxergo isso como uma oportunidade de você, quando as fronteiras estiverem abertas, receber esses turistas de negócios chineses que vêm para o Brasil, de apresentar a sua ideia, e quem sabe não seja algo assim para desenvolver uma parceria e levar também para a China. Maravilha. Bom, eu acho que dado o nosso adiantado da hora aqui, eu não sei se a gente tem mais algumas perguntas, mas infelizmente acho que não vai dar para dar conta de tudo, gente. Mas enfim, o Henrique também, né, se disponibilizou os contatos. Eu acho que Sim, muitos de vocês, né, enfim, se ele permitir, evidentemente, podem entrar em contato com ele. Talvez uma última pergunta só para a gente fechar. vamos. É, a Bianca pergunta, acho que é bem interessante, né? Como a cultura chinesa pode impactar de maneira geral no marketing de empresas lá fora, de fora, aliás. Há projetos e feiras específicas para esse mercado? Bom, é uma pergunta legal. Legal, interessante, porque a gente teve uma experiência antes da pandemia também. A Canton Fair, elas têm agora a feira tem um setor que é só para serviços, para designs, sabe, para ideias, embalagens, e isso é interessante por quê? Porque o fornecedor chinês ele participa da feira. E como eu disse, é uma feira internacional, então vem visitantes do mundo todo. Ali é uma oportunidade que, por exemplo, um empresário brasileiro que tem aí uma embalagem ou um design com características brasileiras pode expor. Esse fornecedor chinês vai visitar essa área, ele pode trocar contato para que compre o seu serviço, sabe, o seu design para desenvolver as embalagens com características brasileiras, e isso vale para o mundo todo. Por quê? Porque é uma forma do chinês adaptar
a embalagem, os produtos deles para os mercados que eles querem trabalhar. E o contrário, o chinês ele gosta muito também de produtos com características diferentes. Então, quando ele vem para o Brasil, ele acaba comprando aqueles produtos bem coloridos, artesanato, enfim, porque são produtos com características do Brasil. E, enfim, eles querem levar como recordação. Mas esse primeiro ponto que eu coloquei, que eu achei interessante quando eu soube dessa parte de exposição de serviços, designs, dentro da Canton Fair, porque essa parte ela serve como fornecedora para o exportador chinês que participa da feira. Bom, muito obrigada, gente. Obrigada, Henrique, pelas respostas todas, pela palestra. Como eu disse, foi realmente muito, muito bom. Muito didático também, acho que todo mundo conseguiu aproveitar muito, né? Algumas pessoas perguntaram também se você pode disponibilizar os slides depois. Assim, eu já passei Ótimo. para a Natália, pode disponibilizar, não Pode tem problema. disponibilizar. Pode. Perfeito. Então, acho que a gente, né, enfim, eu agradeço a você mais uma vez, agradeço também a todo mundo que assistiu, né, enfim, a nossa Clarissa. audiência aí. Acho que eu ouvi alguém. Clarissa, Posso posso então, eu ia aproveitar? falar, agora. Antes de fechar aí, né, queria agradecer ao Henrique, em primeiro lugar, por ter aceito, por estar aqui passando esse conhecimento para todo mundo. A gente não sei, mas se o Henrique comentou, mas ele é um conhecido meu, amigo meu de muitos anos, acho que vai fazer 10 anos, né, Henrique, já. Nós nos conhecemos na pós-graduação, lá na Unesp. Então, é um prazer reencontrá-lo aqui. Henrique, muito obrigado por estar aqui, por dividir esse conhecimento. Era uma palestra que muitos alunos estavam esperando, tá? Tanto de RI quanto de comércio exterior. Inclusive, vejo aqui alguns alunos meus de RI, de comércio exterior aqui. Então, te agradeço muito por trazer um pouco essa visão do que é a China, porque hoje a gente não pode estudar RI nem Comex sem falar da China, né? É um tema obrigatório. Então, fiquei muito feliz, tá? Eu peço desculpas por não estar aqui desde o começo, mas eu estava moderando outro evento, mas agradeço a sua presença, né? E espero contar com você em outras oportunidades aqui dentro da Ânima, né, na São Judas, em outras instituições também. E agora devolvo a palavra para a professora Clarissa, né, para ela fechar. Mas obrigado, Henrique. Eu te agradeço, Paula. Eu te Imagina. vi, já ia te chamar de novo. Clarissa, mas você está aí de testemunha que eu agradeci o Paulo pelo convite e, Paulo, Agradeceu. falei da nossa amizade de longa data, da admiração que eu tenho pelo profissional que você é. Enfim, agradeço agora pessoalmente, muito obrigado, foi um prazer. E, enfim, claro, sempre que tiver a oportunidade de participar, eu estarei à disposição. Obrigada Obrigado, mesmo. Henrique. Obrigada, e obrigada também, Paulo. Eu te vi e ia justamente agradecer, enfim, por todo o suporte, né? O Paulo tem sido essencial durante todo esse processo de organização, né, da semana e, enfim, ela não está sendo um sucesso à toa, né? A gente tem visto realmente, né, discussões muito interessantes, então, né, mais uma vez, Henrique, te agradeço e é isso, gente. A gente se vê na próxima, né? Espero aí que a gente possa se encontrar de novo. Obrigadão. Obrigado. Boa noite para todos. Valeu, Boa boa noite. noite. Tchau.